mais central e importante, porque vivemos num mundo de cegueira de todos os que sofrem, também é tamanha, porque nós tentamos e não encontramos porta aberta nenhuma, que eu quero dedicar esta noite aqui, em especial a todas e todos vocês, para unir corações e pensamentos para refletir sobre o que se passa no Brasil e no mundo. Nosso problema político, nosso problema econômico, nosso problema social. E a teoria, meus prezados, é o ponto central para chegarmos às questões da prática. Primeiro ponto que eu quero aqui dizer, sabendo inclusive e dizendo também aqui de antemão, que esta noite para mim é de compartilhamento. Eu quero mais que também falar, eu quero receber esse abraço de todas e todos vocês e abraçá-las e abraçá-los. Estamos vivendo na dor de um país em destruição e de um mundo, volto a dizer aqui, em hecatombe, e nunca foi tão importante o nosso abraço coletivo. Nunca foi tão importante sentirmos-nos juntos. Mas, antes de tudo, teoria. Antes de tudo, filosofia. Eu era muito jovem quando, no ano de 2000, o ano exato de 2000, quando o mundo iria acabar, e infelizmente ele não acabou, nem o bug do milênio existiu. O Antônio se lembra que os computadores travariam, mas eles do 99 viraram para o zero tranquilamente. Mas, naquele tempo em que o mundo iria acabar, muito jovem, eu escrevi a primeira parte desse meu livro, Filosofia do Direito. Chamava-se, então, Introdução à Filosofia do Direito dos Modernos aos Contemporâneos. Alguns dos meus jovens, velhos alunos, como Paulo, hão de se lembrar deste pequeno livro. Esse livro saiu em 2002. Desde lá, eu tenho a alegria de vê-lo reeditado, até que, por alguns anos, dediquei muito do meu esforço pessoal para avançar nesta sistematização da filosofia e da filosofia do direito. E no ano de 2010 saiu o Filosofia do Direito, conforme todos aqui conhecem, que incorporou a Introdução à Filosofia do Direito e se estendeu por muitos caminhos antes e depois daquele momento. De lá até hoje, este livro vem sendo, para minha alegria, uma obra adotada por centenas de faculdades de direito no Brasil, e não só direito. Eu tenho a alegria de, quando em quando, de encontrar pessoas que me dizem que nas suas outras faculdades, outros cursos, esta obra é manual para esses tantos outros cursos, até mesmo da própria estrutura de apreensão deste livro. Se extraem aqui questões para a ciência política, para a educação, para tantas áreas das humanidades. E hoje, em especial, a minha felicidade é que, para esta edição, eu não podia deixar de trazer ao meu público leitor do Brasil a explicação de como hoje a melhor teoria sobre a sociedade explica o nosso impasse da vida no capitalismo. Tudo o que é a inovação deste livro se deve a esta caminhada para compreendermos o turbilhão do pensamento crítico atual. Os senhores e as senhoras observem que as pessoas, inclusive, se digladiam, se debatem para entender como funciona o pensamento crítico hoje, quais as opções políticas do nosso mundo na atualidade. Eu quero, com generosidade, aqui unir nossa compreensão, porque nós não podemos mais errar no que tange à análise do nosso problema. Aquilo que se chama por crítica, crítica é porque é crítica da sociabilidade presente, e ela é a sociabilidade capitalista.
Mais determinante do que dizer o Brasil está com um problema é dizer o capitalismo é o problema. Porque se nós dissermos que o capitalismo está com problemas, nós lemos errado. O capitalismo é o problema. E, no caso do Brasil em específico, esse problema se eleva à enésima potência. Mas ainda que não estivesse na enésima potência, estava em alguma potência. E não adianta dizermos nós que quantidade menor de gente que sofre faz uma sociedade melhor. Enquanto um ser humano sofrer, esse sistema é horror. Por um acaso não sofre um. Por um acaso sofrem praticamente todos e todas desta sociedade. E os que não sofrem, em geral, não estão aqui. Meus prezados, para avançarmos nisto, eu propus já de muito tempo, e eu tenho a felicidade de ver esta proposição utilizada na filosofia hoje de muitos lugares do mundo. Este livro, daqui 2 anos, sai na tradução em espanhol para todos os países da América Latina. Eu tenho a felicidade de ver que esta minha proposição de leitura do pensamento contemporâneo em 3 caminhos tem sido hoje bastante recorrente no âmbito intelectual. Eu proponho que toda leitura filosófica não é só para o direito, é para a política, é para a economia, é para a sociedade, é uma de 3 caminhos. O primeiro caminho, os senhores conhecem muito bem, eles não vieram hoje aqui bater na porta, mas eles poderiam ter vindo, é o caminho liberal. Esse caminho liberal insiste na ideia de que há ordem, há instituições, há lei, há juízes, e o mundo bom é um mundo que segue esta ordem. Esse mundo é capitalista. A ordem é a ordem capitalista. Uma miríade de autores se debate em torno desta questão e propõe uma leitura dita liberal. Para quem é do direito, os que estão aqui nesta noite e são do direito, chama isto de juspositivismo, direito posto. Para quem é da política, este é o mundo das instituições liberais postas. Em outros campos, poderemos dar outros nomes. Neste campo, meus prezados, vai desde um Hans Kelsen, que considerará que o direito é, enquanto ciência, um direito de normatividade, até pensadores no campo político, como a liberal Hannah Arendt, que considera que a virtude está nas instituições. Assim pensam todos os jornais que os senhores não leem e todas as revistas que nós deveríamos usar um álcool depois que tocássemos nelas, tirando a Carta Capital, enfim, não é dela que eu falo, mas as demais propugnam que há instituições e nós devemos respeitá-las. Estas instituições chancelaram o nazismo, estas instituições chancelaram a ditadura militar do Brasil, chancelam o golpe de hoje, e quando não há golpe nem nazismo, chancelam a ordem normal, e eu estou brincando aqui com o normal, de que um tem e o resto não tem. Isto é a ordem, isso é o mundo liberal. Ainda que com descontos em alguns casos. Observem, boa parte de vocês passou a década de 90 e os anos 2000, a primeira década dos anos 2000, gostando e considerando muito progressista o pensamento de Habermas. E se a União Europeia se tornar uma comunidade com fronteiras abertas entre seus países, ela será uma belíssima experiência política para o mundo atual. Tanto abriu as fronteiras entre si, que foi obrigada também, pela mesma lógica, a fechar para fora de si, e hoje a União Europeia barra o imigrante, barra o indesejado, e mais ou menos se digladia também entre si para que o poder do capital, em especial alemão, possa vencer a miséria da Grécia, ou de Portugal, ou de qualquer outro lugar. Esta visão liberal, positivista, é muito difícil de ser desentranhada de nós. Eu, em minha trajetória de professor universitário, professor do Largo São Francisco, só vi ao meu lado meus companheiros de esquerda defendendo as instituições. Inclusive, meus senhores, pasmem, esta leitura dita liberal é a leitura do que se chamou de esquerda no Brasil faz 30 ou 40 anos. O PT
tem por plataforma a leitura liberal. A república, o republicanismo, não serei preso porque nada fiz. Ou seja, há lei, há juiz, e se eu nada fiz, nada acontece comigo. Esta leitura de mundo, que é da direita, por muito tempo foi da esquerda na universidade. E na luta política, defesa da república, defesa da democracia. A segunda leitura, que propõe a todas e todos, é aquela que eu chamo de não juspositivista, não liberal, não institucionalista. Via de regra, ela é da direita quase fascista, que vai dizer, não há lei que mande no mundo, quem manda no mundo é o poder. Carl Schmitt é um homem que pensa assim, tem esta leitura acerca da sociedade. Que diz respeito, o que quer dizer esta visão? Por mais que nós consideremos que o poder, melhor dizendo, que as leis, que o Estado, que as instituições venham a dar horizonte e sentido para todos nós, há coisas mais determinantes. Alguém que mata a sangue frio passou por cima da lei, passou por cima do Estado. E observem, a tese central é que o Estado é pior, é mais frágil do que quem tem o poder. Isto para nós é decisivo na medida em que todos os golpes que há no mundo são golpes contra o direito, são golpes que rompem com a própria estrutura da estatalidade e nós continuamos acreditando que há Estado, que há lei. O Partido Republicano dos Estados Unidos, e eles são um caso de sucesso, porque falando burrice, eles ganham todos os votos possíveis, e são o poder econômico e político, o Partido Republicano dos Estados Unidos há muito tempo é contra os direitos. E quanto mais ele é contra os direitos, mais ele se aproxima da verdade dos fatos. E ele diz, eu mando aqui porque eu tenho a bomba atômica. E quase é a verdade. Pasmem, o Trump, o Bush pai, o Bush filho, o Reagan, tem uma leitura de mundo não juspositivista e eles contam uma verdade, quem manda no mundo é o poder. E a dita esquerda liberal, que fica dizendo, todos têm direitos, mais direitos, vamos lutar pelos direitos, o Estado garante a república, a ordem está aí, deve ser respeitada, que vai de Clinton, marido e mulher, a Obama, a Lula, a Dilma e outros mais, dizem, nós vivemos num mundo de direitos, ninguém mexe com a gente porque os direitos são intocáveis. Os direitos são tocados todos os dias e são quebrados todos os dias. Ou seja, a esquerda conta o mundo da fantasia e a direita conta a verdade cruenta, horrenda. E esta verdade é que o poder manda. No entanto, estas duas leituras são incompletas, porque não basta que eu diga que a arma manda. A arma não manda de qualquer jeito. A arma não atira por conta própria. Há alguém que atira, e esse alguém atira a mano de alguém. Ou seja, a leitura mais alta, mais determinante sobre a sociedade, é aquela que eu chamo de crítica. E não tenham dúvida, meus prezados e minhas prezadas, só há um caminho para a leitura crítica na filosofia, esse caminho é o marxismo. A coisa mais fora de moda que alguém possa acreditar. Nenhum de vocês aqui presentes, eu só falo aqui para jovens, e todo mundo aqui é muito menina e menino, os senhores têm certeza que o marxismo é uma coisa de 1 século e meio, acabou com a União Soviética, é uma coisa primitiva. Exatamente faz parte da luta contra as melhores ideias dizer que são as piores. É impossível que nós consigamos avançar nos caminhos nossos sem que nós rompamos com esta espada que se põe em nossa cabeça. E qual é essa espada? Enquanto nós desmerecermos as ideias críticas plenas e radicais, nós estamos reféns das ideias dos inimigos. O caminho mais alto é o caminho crítico, é o caminho da reflexão marxista, que não é um caminho só, aí está um mar. Agora, com alegria, são 200 páginas de filosofias marxistas neste Filosofia do Direito, a partir da edição que sai lançada hoje. 200 páginas
de uma série de filósofos, de pensadores, de teóricos que debatem entre si e têm posições, muitas vezes, as mais extremas e diferentes uns em relação a outros. Sobre estas leituras críticas, eu quero imediatamente chegar ao ponto central desta minha reflexão da noite de hoje. Proponho que, em algum momento, na década de 60 para a década de 70, mudou algo dentro do capitalismo e mudou algo nas leituras teóricas críticas marxistas. O que mudou no capitalismo? Em algum momento, no pós-Segunda Guerra Mundial, 45-50, o capitalismo resolveu apostar naquilo que ele dava um nome muito mal dado de bem-estar social. Pessoas aposentariam se trabalhassem 30 anos. Haveria Coab, haveria plano de previdência, haveria SUS, ou qualquer coisa próxima disso. Isso em todo o mundo fez com que as pessoas se anestesiassem e acreditassem mesmo que o capitalismo conseguiria ter uma face humana. Ele poderia ser mais ou menos bom. Por muito tempo, quem nasceu nesta época, ou quem se consolidou intelectualmente nessa época do pós-Segunda Guerra, até considerou um pouco peculiar a luta revolucionária, porque era mais fácil lutar por direitos. O que ocorre é que na década de 70 começa a crise deste modelo capitalista. No meu livro Estado e Forma Política, não é no Filosofia, no livro Estado e Forma Política, eu chamo a esses dois momentos de momentos do Fordismo e do pós-Fordismo. Fordismo, mundo industrializado, cheio de direitos, pessoas trabalhariam, aposentariam, teriam casa, teriam hospital. Pós-Fordismo é o mundo que nós vivemos hoje, começa na década de 70, tem um apogeu a partir da década de 80 e vem até hoje. Mundo no qual as pessoas não mais têm carteira de trabalho, têm trabalho flexível, trabalham 17 horas por dia, o WhatsApp as faz trabalhar, recebem e-mail, não podem ter patrão, tem que se reinventar todo dia, tem que fazer curso de pós-graduação para poder receber um salário miserável, tem que colocar currículo na Cato e etc. Muito bem, este mundo pós-fordista mudou efetivamente alguma estratégia do regime de acumulação capitalista. Esta acumulação não é mais em longo prazo. Esta acumulação é feita pelos gerentes e diretores de grandes instituições empresariais ou financeiras, que no prazo de 3 anos precisam fazer lucro. Senão, eles perdem o emprego deles. E em 3 anos, a única forma de fazer lucro é demitindo gente. Imaginem que uma empresa enorme, multinacional, comprou uma brasileira, em 3 anos, o único lucro que ela dá é demitir metade dos funcionários, vender o patrimônio, deu lucro. Mas em 3 anos vem uma hecatombe. Em 3 anos ele não é mais CEO da empresa de frango. Agora ele é CEO da empresa de ônibus. E qual a relação entre frango e ônibus? Nenhuma. A relação única é, em qualquer lugar que eu chegar, mandarei pessoas embora. Há 20 anos era aplicar o ISO 9000. Hoje é qualquer coisa nesse nível. Isto que eu chamo de mudança do regime de acumulação capitalista é também uma mudança do modelo de regulação do capitalismo. Agora é menos direitos sociais e mais direito penal. É mais gente pobre, sem SUS e sendo morta. Agora nós revelamos, inclusive, as faces mais plenas da razão de ser do próprio Estado no capitalismo. É matar, segregar, colocar de lado, alijar, etc. Vejam, Marielle é o exemplo notável dos nossos dias do que é a prática de mundo da sociedade como a nossa. Não dá para fazermos teoria do jeito que fazíamos. O velho marxismo da União Soviética também achava que nós implantaríamos algumas condições econômicas nas sociedades planificadas, tal como se elas fossem capitalistas, apenas o proprietário é o Estado, e com esta apropriação, com esta organização estatal, nós teríamos condições de fazer uma sociedade socialista melhorada.
Então a União Soviética industrializou-se, então ela deu condições para fazer metrô, casa. Vejam, ela fez o que um Estado capitalista de bem-estar social fez também. A crise é de tudo isto junto. Ao chegarmos a este momento de crise, então, meus prezados, não há mais opção de continuarmos lendo o mundo por uma maneira crítica soviética. Na década de 70, surge aquilo que se costuma chamar de novo marxismo, desde a década de 60. Há muitos anos eu tenho insistido com os meus alunos e alunas, vários estão aqui presentes, que o marco desta ruptura é Althusser. Althusser começa a perceber que existem coisas que determinam a nossa vida social e que não são simplesmente por conta do engajamento da classe trabalhadora em uma luta revolucionária. O capitalismo consegue a proeza de nos constituir como sujeitos pela ideologia. Que isto quero dizer? Em qualquer sociedade capitalista, todos e todas são capitalistas. Não há solução, porque aquilo que faz com que nós operemos a nossa vida é a mercadoria. Todos nós só chegamos aqui hoje porque pagamos a gasolina do automóvel, ou o metrô, ou o trem, ou qualquer coisa assim. E temos roupa, só estamos aqui porque pagamos a roupa, e etc. O mundo é da mercadoria. Observem que isto representa para nós uma leitura de mundo que nos faz entender que nós não somos, de início, no nosso pensamento, anticapitalistas. Nós somos altamente vinculados ao modo de contar do capitalismo. Nós queremos o melhor emprego, nós queremos glória, e nós sabemos mais ou menos que glória também é dinheiro. Nós fazemos uma série de associações que são as típicas associações do capitalismo. Althusser, inclusive, vai chamar a isto de aparelhagem ideológica que nos constitui, e esta aparelhagem passa pelo Estado, passa pela televisão, passa pela empresa, passa por todas as dinâmicas desta sociedade capitalista. A partir daqui começa uma trajetória do chamado novo marxismo. Em especial, o que se põe como cerne dessa leitura é o fato de que o problema do capitalismo é o problema da mercadoria. E enquanto nós não enfrentarmos isto, o mundo não tem solução. Isso dói profundamente em nós. Porque nós achamos que o problema do Brasil é a volta da democracia. E isto é uma ilusão bestial, porque nem ela volta, e também, caso volte, continuamos com o mesmo problema. O que eu estou dizendo para todos é que, ao dizer que a mercadoria é o cerne da nossa sociabilidade, estou também aqui dizendo que nós sequer temos meios, aqui eu chamo Althusser e os seus mais uma vez, nós sequer temos meios de pensar o que é sair da mercadoria, porque tudo o que somos e o que temos é mercadoria. E o que seria um mundo que rompe com isso? Nós não conseguimos imaginar, porque nós dizemos, eu queria um mundo no qual o SUS fosse amplo, então que a riqueza da mercadoria, no caso do SUS, bancasse remédio. Alguém que imagina o SUS, imaginou a mercadoria. Eu queria que as pessoas pudessem comprar casas, mas não tem casa para todos. Eu queria o Minha Casa Minha Vida turbinado. Isto é mercadoria. Pagar, ainda que seja via governo, para construir casas para o povo. Queria asfalto na minha rua, mercadoria. Queria que a Avenida São Luís fosse uma avenida sem buracos, mercadoria. Para consertar os buracos da rua. Queria Wi-Fi em todos os lugares, queria todas as coisas possíveis e imagináveis. Muito bem, meus senhores, esse é o mundo que se compra. A única diferença da esquerda para a direita é que a direita há de imaginar que quem tem dinheiro compra, quem não tem, morre. E a esquerda sonha que, eventualmente, as pessoas possam ganhar alguns direitos de ter coisas, ainda que não tenham dinheiro para comprar. Mas tudo isso é girar em torno da mercadoria. É exatamente este o problema central contra o qual devemos lutar. E volto a dizer, é inviável para quem se constituiu com a nossa subjetividade imaginar o que é viver no mundo no qual as pessoas têm e não por dinheiro. Porque tudo que temos é por dinheiro e nós imaginamos
com o suor do meu rosto eu comprei isto e alguém ganhará sem ter escorrido um suor, uma gota de suor do rosto. Para nós é inconcebível coisas como tais. Já era inconcebível faxineira viajar para o Nordeste de avião, para as madames da classe média. O que dirá que não haja mais faxina? E o que dirá que cada um limpe sua casa? E o que dirá que, se eu tenho um apartamento, a ex-faxineira também terá um, e se eu tenho 3 banheiros, ela também deve ter mais ou menos as mesmas condições de ter 3 banheiros, se ela tem uma vida mais ou menos próxima da minha. Ou seja, romper totalmente com a mercadoria, nós nem sabemos como é que se começa a fazer isso. Porque tudo nosso é mercadoria. Só que esse é o problema. Aqui está o cerne da questão. Nosso mundo, se não sai da mercadoria, a nada chega. Primeira questão desta parte nova do marxismo. Eu proponho que este mundo da mercadoria, que é o mundo da valorização do valor, tudo no mundo tem forma valor, tudo no mundo tem uma estratégia de valorização. Pessoas fazem coisas buscando objetivos de valorização, esta é a lógica do capitalismo. Quero dizer a todas e todos que esta estrutura de pensamento, para rompermos contra isto, proponho, agora é a proposição do Filosofia do Direito, nesta edição que ora se lança. Eu proponho que as leituras críticas sobre este sistema capitalista e sua atualidade possam ser lidas, e aqui todas e todos vão me entender, por 3 eixos e uma tangente. Esta é a minha tese central deste livro, Filosofia do Direito, na sua parte final. O pensamento crítico hoje tem 3 eixos e uma tangente. 3 eixos. O primeiro deles, das leituras que eu chamo de derivacionismo. E das leituras que insistem em pensar as formas sociais derivadas umas das outras. Se tudo no mundo é mercadoria, a sociabilidade e as instituições políticas são para garantir a valorização do valor. O Estado funciona para garantir o capital do capitalista e que o capitalista continue valorizando o seu capital. Outra coisa o Estado não é. O Estado é só isto. O dia em que os capitalistas do Brasil não conseguem mais valorizar o valor do jeito que queriam, eles tiram a Dilma. Só. A minha tese em Estado e forma política é que o Estado é uma forma social derivada, e daí vem derivação, da forma mercadoria. O Estado não consegue ser contra o capital. Qualquer Estado do mundo que um dia for contra o capital devora o Estado em 1 minuto. Salvador Allende no Chile. Não estou dizendo que Dilma foi contra o capital, nem Lula. Mas na franja na qual eles não conseguiram dar nada para o capital que eles queriam naquele aspecto, o capital é contra o Estado. E o capital ganha do Estado. Tudo que é derivado da mercadoria é menos que a mercadoria. A mercadoria é o cerne, o direito e a política são derivados da mercadoria. Isto Marx já anuncia há 150 anos, Pachucanes insiste em dizer há 100 anos. O direito é forma social derivada da forma mercadoria. Ou seja, não há nada no direito que seja contra o capital. Ele é totalmente o capital. Ele é forma de subjetividade jurídica. Pessoas compram e vendem por direito, e isto é a circulação da mercadoria. Nós tivemos alguns notáveis pensadores da derivação, alguns deles vivos. Eu diria que talvez o mais proeminente deles é o alemão Joachim Hirsch, que desde a década de 70 tem insistido em ler o Estado, não dizendo o Estado é bom, o Estado é ruim. O Estado tem, por natureza, circular a mercadoria, fazer a valorização do valor. Só. Não há nada no Estado que para de pé e que seja contra o capital. O Estado só para de pé para o capital. Assim, tantos outros que eu venho desenvolvendo aqui no livro, tantos outros teóricos do derivacionismo. Esta primeira linha, eu diria que é a linha mais sábia das leituras críticas atuais. Nós precisamos derrubar as formas que nos organizam socialmente, sendo a mais importante delas a mercadoria. Volto a dizer, até aqui nós talvez não saibamos como fazer isto,
porque nós não sabemos como derrubar o capitalismo. Sequer nós pedimos. Se nós pedíssemos nas ruas e no Facebook da gente de esquerda, fim do capitalismo, quem sabe, depois de 700 postagens, alguém respondia: fulano falou que se acaba com o capitalismo assim. Só que os hipsters de esquerda, que somos nós, não postam isto pela internet. Postam coisas muito bonitas e coisas, inclusive, doloridas na luta do dia a dia, só que nós não tocamos no capitalismo. Nós tocamos no Temer, nós tocamos na democracia, nós tocamos na eleição de 2018, na intervenção militar, mas o capitalismo passa ao largo. Portanto, nós temos 500 pessoas refletindo sobre qualquer problema menor e não temos quase ninguém refletindo sobre o maior. O mais importante caminho teórico que se pode pensar hoje, crítico, é esse que vai dizer: é preciso desmontar as formas do capitalismo, formas sociais. Sem isso, meus prezados, não tenho ilusão de que nós consigamos ir adiante. É preciso começar a dizer contra a estrutura econômica do capital e todas as estruturas políticas que estão junto consigo. Não se pode fazer elogio do Estado, nem elogio do direito. Fala aqui um jurista. Não se pode fazer qualquer elogio estrutural ao direito. Nenhum. Tudo que o direito der, tira em uma semana. Só. Hoje, no Brasil, nós estamos, inclusive, em franca decadência, não é só dos tempos do lulismo. Com 2 anos e meio de golpe, nós já perdemos o que o lulismo ganhou e nós já perdemos o que a Constituição de 88 deu. Neste ano passado, de 17 para 18, estamos começando a perder o tempo do Vargas. CLT. Mais um ano a gente perde a República. 1889, porque nós vamos começar a dizer que há seres humanos que não são iguais aos outros, os imigrantes, fulanos e cicranos, ou seja, a gente está perdendo 100 anos de ganhos. Não é só perdendo a década lulista. A gente está perdendo direitos civis, e direitos civis, teoricamente, são da República. E daqui a pouco voltamos à monarquia absolutista. Muito bem. Digo isto a todas e todos os presentes. É preciso insistir com as teorias que ensinam sobre as formas e a desmontagem a partir das formas. Por que essas teorias são difíceis para nós? Porque elas nos contam que não é tomando o Estado que nós mudamos a sociedade. Não é. Pode a esquerda tomar o poder. Pode a esquerda ganhar a eleição. Quase nada muda no cenário do capital. Há 2 leituras em conjunto com esta central. A primeira delas eu chamo aqui no livro Filosofia do Direito, leitura dos alternativismos. Que vem a ser esta leitura dos alternativismos. Se há a mercadoria e ela manda na sociedade, ela determina a acumulação, é o motor do capitalismo, é preciso romper com isso. Soluções que tentem construir alternativas à sociabilidade do capital. Aqui, nesta edição do Filosofia do Direito, eu falo em especial de Tony Negri e de John Holloway. Tony Negri, que tive a alegria e a honra de debater com ele faz uns 4 meses aqui em São Paulo. Teses de Negri e de Holloway. Se nós insistirmos em tomar o Estado por meio de eleições, nós gastamos uma energia imensa, só que o Estado é forma do capital. Então nós vamos operar a administração da máquina do capital. É uma energia imensa para tomar nas mãos o que não transforma a sociedade. Então, na tese de Negri, é preciso apostar na multidão. E o que seria a multidão? É a multidão que, sofrendo e sendo explorada, sabe o que é a dor do capitalismo, e um dia, se esta multidão se levanta contra o Estado e contra o direito. Porque enquanto nós que vivemos o mundo idílico da classe média de esquerda pedimos mais direitos, nós reforçamos o Estado, o dia que o povão se levantar, quebra tudo. E quebrar tudo talvez seja mais próximo de sair do capitalismo do que pedir mais direitos, ou ganhar uma eleição. Muito bem, esta noção de multidão, e observe, multidão não é partido político de esquerda.
partido político de esquerda é operar dentro da forma estatal e da forma capitalista. Multidão não é partido, multidão é um bando. É uma das soluções alternativistas do nosso tempo. Não está na agenda, e não fiquem aqui imaginando se isto deve estar ou não na agenda, porque o dia em que a multidão se levantar, isso não estará em agenda nenhuma. Estará só na gota final do chega, se isto acontecer. Tenho certeza que a classe média, neste dia, ficará em favor da ordem, até a de esquerda. Não tenho dúvida de onde estarão as gentes da sociedade nesse momento. Outra leitura é de John Holloway, a leitura de fissurar o capitalismo, crack capitalism. A ideia de que é preciso quebrar a estrutura da nossa sociedade nas suas fissuras, a partir das suas fissuras. Holloway abandonou a sua vida intelectual na Inglaterra e foi ao sul do México juntar-se aos zapatistas em Chiapas. É preciso instituir algum grau de vida social comunitária onde puder haver esse tipo de luta e por lá tentar fazer uma vida em comum. Esta foi a ideia dos zapatistas. É uma experiência notável, embora difícil de ser replicada na medida em que esta experiência mexicana foi muito peculiarmente posta no campo das experiências contemporâneas e é um caso parcial de sucesso. Os alternativismos se baseiam numa leitura de que é preciso juntar a sociedade, juntar as massas e apostar na vontade. São leituras voluntaristas. O dia em que o povão se juntar, ninguém resiste. Essa é a ideia central. Não vou desconhecer este tipo de ideias. Daqui a pouco falo delas. Mas quero falar da outra leitura que aqui eu ponho junto com derivacionismos e alternativismos, que são as leituras que insistem no problema econômico do capitalismo. Econômico por excelência. Aqui estão os teóricos daquilo que eu chamo de daquilo que se chama de nova crítica do valor, dentre eles Robert Kurz, Anselm Japp, esses dois alemães, um falecido há poucos anos, outro vivo. Insiste esta nova crítica do valor em pensar os problemas da sociedade a partir da lógica do valor no nível econômico. A sociedade capitalista não consegue acumular, não consegue dar conta de valorizar o valor nesta etapa atual, que é a etapa pós-fordista. As empresas não conseguem mais fazer lucro de tal tamanho que elas consigam valorizar sempre sua máquina. Nesse sentido, quando o capitalismo não dá conta mais de manter a sua lucratividade, ele começa, então, a estabelecer uma espécie de barbárie na sociedade. Os Estados Unidos, para dar conta da sua crise econômica, tomam o petróleo do Iraque. Para dar conta da crise, dado que o Iraque só resolveu um pouquinho da crise, os Estados Unidos invadem a Líbia. Não dá conta também de acabar com a crise, tomam o Brasil. Não dá conta de acabar com o Brasil. Daqui a pouco tomam a China, tomam a Alemanha. Ou seja, o capitalismo é um sistema que vai fazendo uma autofagia e vai fazendo uma destruição de seus próprios termos. E, se nós quisermos salvar o capitalismo, nós estaremos fazendo exatamente a manutenção desse quadro de crise de modo indefinido. O que as esquerdas do mundo têm feito nos últimos 40 ou 50 anos, nas últimas 5 décadas, é salvar o capitalismo. Vejam, senhoras e senhores, não há dúvida sobre isso, Lula só quis salvar o capitalismo do Brasil. Quando deu Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, quando deu ProUni, quando deu FIES, ele só salvou o capital brasileiro. Ou seja, ao invés de acabarmos com esse sistema, nós salvamos sempre. Praticamente toda a esquerda do Brasil quer salvar o capitalismo brasileiro. Claro, a pergunta é, prefere Petrobras ou Odebrecht, ou Esso, Texaco? Preferimos Petrobras. Prefere Odebrecht ou construtora da China? Preferimos a Odebrecht porque é coisa nossa. Muito bem, vejam, quando nós somos levados a estas apostas nacionalistas, nós estamos eminentemente salvando o capital. Nós não saímos
da crise da valorização do valor. E a crítica do valor insiste no fato de que a única possibilidade é ler de modo radical a estruturação econômica da sociedade. Isto até para as lutas que, em geral, alguns e algumas não tomam na conta de lutas econômicas, mas econômicas são, como, por exemplo, as lutas feministas contra o patriarcado. No final das contas, a estruturação da sociedade capitalista é uma estruturação de uma sociedade na qual a mulher trabalha em dobro. E por trabalhar em dobro, trabalha fora de casa e trabalha no lar, e no lar o marido não trabalha, o marido economicamente consegue uma forja de poder e de hierarquia contra a mulher que constitui o nosso nível econômico do machismo na sociedade. Assim é com o racismo, assim é com uma série de dinâmicas que nós temos na sociedade. Observem, aqui esta é a tese, um problema econômico na sociedade. Este é o problema central. Muito bem. Esta leitura que eu chamo de derivacionista das formas, esta alternativista e esta da crítica do valor, são os três caminhos centrais do nosso pensamento crítico hoje. Observem o que vou aqui dizer. O Estado e o direito são formas do capital. Não há nenhuma ilusão de que algo no direito ou no Estado venha salvar a sociedade contra o capitalismo. Os senhores vão dizer, mas será que um dia um tucano não vai preso? A resposta é não. O Estado e o direito não foram feitos para imparcialidade, foram feitos para o domínio. E estarão do lado de quem domina. Será que um dia não colorem mais as prisões e deixam de ser apenas prisões de negros e negras? Não. Se a estrutura da sociedade é uma estrutura do capital e o capital é branco, não há razão pela qual o branco será preso. Só isto. Não há lógica aqui de organização social a partir de uma certa imparcialidade presumida do Estado e do direito. São derivados da forma mercadoria. Insisto com isto, sem ilusão. Alternativismos e crítica do valor. A diferença entre ambos. Os alternativismos acham que o povão um dia se levanta, e ao se levantar, ferem a sociabilidade do capital. A crítica do valor insiste, pelo contrário, de que o dia que o povo se levanta para pedir emprego. E, portanto, salvam o capital. E as massas, quando se levantarem, alguém dará a essas massas Bolsa Família e, portanto, as massas ficarão bem empregadas. Ou seja, um aposta que há uma solução alternativa, o outro aposta que há a hecatombe do capitalismo e nós deveríamos, inclusive, se fôssemos mesmo de luta, acelerar a hecatombe. Porque toda vez que colocamos band-aid nesse doente, ele não morre. É doloroso pensar assim. Só que observem que 98% dos lutadores e lutadoras de esquerda do Brasil querem salvar o capitalismo do Brasil. E é doloroso pensar que seria necessário que nós fizéssemos aqui o fim desta mesma lógica social. Muito bem, como é que se resolve isso? Eu falei para todas e todos que aqui no Filosofia do Direito eu apresento 3 eixos centrais e um de tangente. É porque agora eu vou para a tangente, sem a qual não se resolve este quadro. Tangentes da crítica contemporânea, tangentes do marxismo. Chamo de tangente porque aqui estão pensadores muito próximos de uma leitura marxista, mas alguns deles se declaram marxistas, outros não se declaram, mas vivem no mesmo caldo, vivem no mesmo momento teórico e há uma tangente entre eles. Eles estão próximos. Muito bem. Este eixo de tangente há de se perguntar, em primeiro lugar, por que as pessoas não se levantam? A vida de todos os seres humanos é miserável, os senhores vão dizer, mas quem ganha bem não tem vida miserável. Quem ganha bem trabalhando no escritório tem um chefe miserável, tem um colega de mesa do lado miserável. Os senhores vão falar, mas a fulano de tal é juiz. O juiz da outra vara do fórum o odeia, aguenta o WhatsApp da juíza do Rio de Janeiro, que contou ofensas contra a Marielle, e não tem o que fazer, porque é o emprego dele. As pessoas vivem muito mal, ainda que ganhando 10 mil reais, 5, 2, 30, 50. A vida é péssima. E, ganhando 50 mil, alguém vai para Miami
e o outro não foi. Ou seja, nunca é suficiente o dinheiro, porque a vida é do dinheiro. O que nós devemos romper é com a lógica do dinheiro. Por que, no entanto, as pessoas não se levantam contra isto? Em 89, conta o Lula que foi visitar na campanha primeira eleitoral que fez uma favela no Recife. Aí disse, eu queria visitar uma comunidade ainda mais pobre no Recife. Disseram, tem a mais pobre de todas. Quer visitá-la? Sim, é bem na periferia do Recife. Chegou lá, é a última favela. Ele falou, tá bom, eu quero chegar lá na última casa, lá no morro. Subiu, bateu na porta da última casa, era um casebre, tinha uma velhinha. O Lula chegou e perguntou para a velhinha, a senhora sabe quem eu sou? Ela olhou, acho que eu sei. Eu sou candidato a presidente da República, eu vim lutar por você, eu sou o Lula. A senhora vai votar em quem? No Collor. É o Collor. Mas por que a senhora vai votar nele? Porque em você eu não voto. Aí pergunta o Lula, por quê? Era a última casa da última favela, atravessava vários esgotos a céu aberto, pinguela. Por que a senhora não vai votar em mim? Porque eu ouvi falar que você vai pegar minha casa e dividir para 10 famílias. Aí o Lula diz, tudo que eu lutei na vida era para dar uma casa para ela, e ela está pensando que o seu barraco será dividido com não sei quantas famílias. E ela não vota nele. Muito bem, meus prezados, por que o povo não se levanta? Por que o povo vota em quem o oprime? Esta é a pergunta central. Porque entendam a noção do alternativismo e a da crítica do valor. Se o capitalismo está em decomposição, por que nós não chutamos o morto? Por que a gente quer ressuscitar o morto? E é difícil ressuscitar esse morto. Por que o povão não se junta? E o povão é 98% de uma sociedade. São 98% de uma sociedade. Por que o povo não se levanta? Esta é a discussão central do debate da tangente do marxismo. Aqui volta a Althusser mais uma vez, e os seus. Aqui, meus prezados, eu preciso entender psicanálise. Aqui entra Badiou, aqui entra Zizek, que me deu a alegria, a honra de escrever o texto de apresentação do meu livro Filosofia do Direito, Estado e Forma Política, e tantos outros autores que pensam os problemas da formação da psique de todos nós. Em primeiro lugar, numa sociedade capitalista, todos os desejos são capitalistas. Aqui também entra no meu livro, a própria reflexão de Gilles Deleuze. O capitalismo produz nosso desejo, quer dizer, produzir nosso desejo. Minha casa, minha vida. Olha o nome do programa. Minha casa, minha vida. Cortem o vida e o casa, fica minha, minha, minha e minha. Quero o que é meu. Isso é um programa de esquerda. Diga-se de passagem. É o que se chama de esquerda. No final das contas, nós somos produzidos para desejar o capital. Quem é rico é feliz, quem é rico tem tudo, quem compartilha não tem nada. Há estudos que dizem, não sei se o Antônio tem notícia disso, que se alguém falar vendo sopa e tiver um caldeirão desse tamanho, as pessoas não pagam ou não querem pagar tanto pela sopa. Se as pessoas pegarem a mesma sopa, colocarem num potinho de isopor, pagam 3 vezes mais o preço. Se eu pegar a sopa de um coletivo na concha, eu estou comendo um pedaço de uma coisa que todo mundo come. Essa coisa não é especial. Se vier embalado para mim com um plastiquinho por cima, eu pago 3 ou 5 vezes mais caro, mas aquela porção é só minha. Uma torta holandesa que se corta em 12 pedaços, a pessoa não quer. Mas se for feita num quadradinho, ou a minha tortinha holandesa, eu pago R$20 pelo pedaço. Porque o que é meu é muito meu. Minha casa, minha vida, meu doce, minha comida. Nós não gostamos de bandejão. Nós não gostamos de sopão coletivo. Ou seja, nós não gostamos, esqueçam bandejão, torta holandesa e qualquer coisa. Nós não gostamos do coletivo. Nós temos péssima relação com o coletivo. Inclusive, nós estamos 60 anos depois. Estamos em 2018. Faz aqui 60 anos do maio de 68, 50 anos do maio de 68, mas vem antes disso aquilo que eu vou dizer, a revolução sexual,
Começou há quase 60 anos e até agora nós estamos pedindo a minha mulher e o meu marido. Porque no capitalismo é impossível alguém saber considerar o que é afeto se não for no que é meu, minha casa, minha vida, minha sopa, minha comida, minha mulher. E para nós, volto a dizer, é tão inconcebível pensar em socialismo quanto em pensar no mundo onde todos sejam de todos. Mais fácil, talvez, seja pensar no mundo onde ninguém é de ninguém. Porque aí é o mundo da internet. Ou seja, as pessoas têm uma espécie de gozo muito personalista, de gozo narcísico. Então as pessoas gozam quando postam foto bonita no Facebook, com tratamento e fazendo assim com a testa para ver se melhora a sua fisionomia. Este gozo é ninguém é de ninguém. No máximo, alguém é de alguém, mas todos são de todos, é inconcebível para nós. Há 50 anos já houve uma revolução dos costumes. Nossa geração é pior do que a anterior. Não há um hippie aqui nesta sala. E o hippie não é o melhor que a sociedade já poderia produzir em todos os tempos. Apenas nós somos piores que eles. Só. Nós somos hipsters coxinhas. Enfim, como alguém mostrou para mim um dia, um orientando meu, cochipsters. Enfim. Um hippie é muito melhor. Observem que estou dizendo aqui, a dificuldade em romper com um afeto possessivo não é porque nosso coração é malvado, é porque nossa sociedade é capitalista. Como é que nós vamos dividir uma coisa se todo o resto nós não dividimos? Como é que nós vamos ser generosos com um pedaço da esfera social se em todos os demais nós não somos? Vejam, o problema não é a casa. O problema é que se nós dermos casa para todos, nós damos via mercadoria. Casa como mercadoria. O problema não é o hospital. Nós até podemos dar hospital para todos, pagando o remédio. O problema é que nós deveríamos gostar do mundo no qual nada se pagasse, todas as coisas fossem possíveis para todas e todos. Só que nós não conseguimos fazer isto porque a sociedade é capitalista. Tese central deste eixo de tangente do marxismo. É preciso pensar, inclusive, em termos de estruturação da psique e da subjetividade. Antigamente, dizia Zizek, nós achávamos que as pessoas não sabiam que eram exploradas. E se um dia soubessem que eram exploradas, se levantariam, lutariam e nunca mais seriam exploradas. Hoje é pior, porque hoje as pessoas sabem que são exploradas e mesmo assim gozam a exploração. Todas as pessoas sabem que trabalhar é um horror. No entanto, quando eu trabalho num local de coworking, que tenha uma máquina de café X, é legal, tem bilhar. Queria ser explorado pelo Bill Gates, porque lá no trabalho dele tem mesa de bilhar. E lá eu vou de bermuda. E vejam, as pessoas gozam ser exploradas com bermuda. Sendo que o gozo seria exatamente não ser explorado, não trabalhar. Só que elas gozam isto. E, só para dizer aqui, porque metade dessa plateia eu sei, só pela cara, é jurista. O jurista é uma espécie que se reconhece de longe. As únicas pessoas que nos trópicos usam terno e gravata. Muita gente considera que a alegria de ser jurista é exatamente usar o terno e a gravata, porque nós usamos uma roupa que os mortais não usam. Então há um gozo em ser explorado em algum lugar, porque nossa roupa é roupa poderosa ou algo assim. Estou dizendo aqui a todas e todos que há um problema de subjetividade, e esse problema acarreta a seguinte questão. As pessoas, por serem exploradas, se levantam contra o sistema social? A resposta é não. As mulheres, por viverem numa sociedade machista, se levantam por serem mulheres? Algumas delas são as mais valorosas. A maioria deseja o seu marido. E, infelizmente, no mundo, há uma maioria silenciosa de mulheres contra as feministas. Porque elas vieram atrapalhar as relações entre os sexos. Como há uma, talvez, minoria negra que gostaria até de não lembrar da luta negra, porque ele ascendeu na vida por seus méritos próprios. Como há homossexuais que não gostam de fulano de tal porque ele é muito afeminado. E, se não fosse isso, as pessoas se levariam ou se dariam ao respeito.
Observem, a forma da subjetividade da sociedade capitalista é a forma que domina. A pergunta que se põe aqui: é possível esperar do povo que o povo se levante? A resposta do marxismo tradicional é sim. O povo vai se levantar no dia em que entender o que se passa. Lukács deu essa resposta. História e consciência de classe. Um dia o povo toma consciência e o povo se levanta. O povo não se levantou. O povo, o dia que tomou consciência, gozou o fato de que todo mundo é explorado e ele, pelo menos, é explorado um pouco menos, porque no seu escritório tem café da maquininha Nespresso. Muito bem, a cadeira é ergonômica, qualquer coisa assim. Senhoras e senhores, se assim o é, onde está o ponto da transformação? Observem quando Deleuze fala da produção do desejo. O capitalismo é praticamente uma máquina invencível, porque o capitalismo produz o nosso desejo. Nós ligamos a televisão, tem comercial, a gente deseja aquilo. A internet, a rede social nos faz desejar certas coisas, nos faz querer comprar certas coisas, de tal modo que as pessoas não têm que nascer na vida sabendo de cerveja, mas, no entanto, elas sabem porque todos sabem. Não tem que saber de viagem para Miami, no entanto, como alguns viajam e postam fotos alegres no Facebook, todo mundo tem que viajar para Miami. Esse não viaja para Miami, viaja para Porto Seguro, no 3º ano do ensino médio, porque lá tem passarela da pinga. E se é mais pobre ainda, vai no Hop Hari. E se é mais pobre ainda, nem escola tem. Muito bem, desejo. Criação do desejo. Observem a dificuldade da esquerda. Nós não lutamos na contraposição da produção do desejo. Nós, em geral, choramos. Nós não dizemos: eu desejo um mundo no qual não haja mais nenhum teto com porta. É chocante assim. Eu desejo um mundo no qual não haja mais porta, nem muro, onde qualquer um more aonde quiser. Eu moro a 2 passos daqui, moro aqui na Avenida São Luís. Tem gente que acha isso infame. Nossa, mas como é possível morar no centro da cidade com 1 milhão de pessoas passando na porta, com ônibus, com carro? Queria morar no campo. Gente, tem campo para todo mundo que quiser morar no campo. E, por um acaso, eu acho que morar no campo é quase uma tentativa de suicídio, de ver uma vaca passando e só isso passando durante o dia, e o mato crescendo. Enfim, preciso ver gente do meu lado, isso é o meu gosto. O que eu quero dizer é que, mais ou menos, se não tivesse porta no mundo, gente que gosta de mato vai para o mato, gente que gosta de urbe vai para a urbe. O problema é que gente que gosta de mato mora na urbe porque é o único lugar que tem para morar. E gente que gosta de urbe está morando no mato porque só lá que tem emprego. Estou dizendo com isso, senhoras e senhores, que o nosso sistema de mundo deve produzir algo ainda melhor que isso. O que é melhor que isso? Gostaria de viver num mundo onde não houvesse nada que intermediasse a minha relação com aquilo que eu gosto. Ou seja, eu gostaria de nada fazer durante o dia e de pintar quadros de noite. No entanto, tenho que trabalhar no telemarketing. Eu gostaria simplesmente de pintar quadro. Este desejo deveria nos orientar. E isso se chama socialismo. Porque, infelizmente, numa sociedade da mercadoria, as pessoas precisam trabalhar. E o trabalho podia ser abolido. Mesmo. Vocês vão dizer, mas quem levantava a civilização? Se nós trabalhássemos 3 horas por dia, todos nós, só, o mundo construiu o que construía. O Antônio, eu não sei quanta gente tem aqui na Galeria Metrópole para dar conta de, tendo uma tapera de vidro, Pedro, que está ali do lado, no fundo, tendo o seu belíssimo bar de vidro, quanto segurança tem que ter na porta para que ninguém quebre o vidro? Tem que ter um lá embaixo, de noite, porque vocês têm que dormir. E alguém tem que cuidar da segurança disso aqui. Muito bem, estou dizendo aqui, num dia do socialismo, nós não precisamos de segurança. Alguém vai perguntar, mas quanta gente precisa ficar na banca de jornal no dia do socialismo? Tecnicamente, ninguém. Tecnicamente, quase não deveria haver banca de jornal, porque no dia do socialismo esses jornais não existirão. Esses, pelo menos. Teremos o Právida, mas não esses que aí estão. Muito bem. Quantas pessoas precisam ficar numa banca de jornal controlando quem pega jornal? Ninguém. Deixa lá um punhado de jornais à disposição. Quem quiser pegar, lê. Quem quiser ler, pegue. Observe, eu não preciso de uma pessoa trabalhando para isso. Olhem quantos empregos o socialismo não consegue enxugar só pelo fato de ser socialismo.
que as pessoas precisam fazer, então? Efetivamente, precisam levantar parede, precisam construir prédio, precisam curar doentes no hospital, precisam fazer cirurgia, precisam ensinar os outros. Esses trabalhos são os trabalhos efetivos, daquilo que nós podemos dizer de valor de uso de qualquer sociedade. Esses persistem. Só que a exigência das pessoas será menor, de tal modo que numa sociedade, 7% das pessoas queriam ser médicas. Parabéns, teríamos vários médicos. Nesta sociedade de hoje, quem quer ser médico não tem dinheiro para ser, e quem quer ser playboy, apenas ser chamado de doutor com avental, meio-dia andando ali na doutora Reinaldo, esse será médico. Eu, digo por minha experiência, passei no vestibular da Faculdade de Medicina, junto com o Direito no Largo São Francisco. Um dia a faculdade me ligou, a de Medicina, e perguntou, você não vai vir fazer matrícula? Eu falei, não, passei e não quero. Mas como é possível alguém passou e não quis? Não quero ver sangue na minha frente. Então, digo, vocês vão falar, todo mundo quererá ser médico? Eu não quero. É um exemplo de quem não quer ver sangue na frente. Então, troco fazer cirurgia por ensinar pessoas. Facilmente. E vinde a mim os mais burros do mundo, eu vos educarei. Enfim, então, também não venham me dizendo, mas é porque passaram na FUVEST. A pior faculdade do país pode vir para mim, que estou topando a parada. Como tem médico que também topa fazer cirurgia em condições de guerra. Muito bem, são heróis da resistência. Observem que esse tipo de sociedade demanda uma outra produção da subjetividade de todos nós. A gente não sabe sequer pensar nisto. Eu só sei pensar no meu. Eu não sei pensar o que é um projeto coletivo. Enquanto nós não produzirmos o desejo coletivo, não vai para frente o mundo. Observem que uma das hecatombes nos nossos dias é, inclusive, contra a solidariedade. O Papa Francisco é um homem odiado por católicos. Hoje é uma segunda-feira. Não é isto? Enfim, porque estão gravando e um dia eu cheguei numa cidade e falei, uma alegria estava na cidade tal, eu estava na outra. Enfim, Então, às vezes eu dou um exemplo de hoje, segunda-feira é quinta, sei lá. Bom, hoje é segunda-feira. Antes de vir para cá, vi a notícia de que um padre no Rio de Janeiro, não estou mentindo, fez uma lembrança sobre a Marielle e duas pessoas atrás da igreja, presumo que sejam católicas, porque estavam até aquele momento ajoelhando e rezando, gritaram e disseram, padre, filho da X. P. Muito bem, já é uma coisa inimaginável para nós, e já está acontecendo, de que católicos se levantam contra seus padres, caso os padres falem coisas que eles não gostam. Caso o movimento X fale coisas e o padre fale o contrário. Ou seja, já há muitos e muitos e muitos católicos contra o Papa. Porque o Papa está simplesmente anunciando solidariedade. Só. Observem que há uma luta nos dias de hoje por dizer o meu interesse vem primeiro ou vem o compartilhar do interesse de todos. Quem tem a tese de que a solidariedade é uma antessala para a nossa luta dos dias de hoje é o próprio Tony Negri. Tony Negri insiste em alguns dos seus livros, eu trato aqui no Filosofia do Direito, nesta edição, ele insiste com a ideia de que uma certa noção de comum, que ele chama de franciscana do São Francisco de Assis, seria uma espécie de choque que energizaria o nosso dia, o nosso momento. Se nós fôssemos um pouquinho franciscanos, nós conseguiríamos reverter parcialmente o estado da hecatombe da produção do desejo do capitalismo. Ou seja, a alegria de compartilhar o pão com o outro, a alegria de viver com o passarinho, e não simplesmente de ir ao pet shop comprar comida para o meu cachorro. É, de fato, a alegria de estar com os animais, com os seres humanos, de compartilhar esse espaço. Eu, particularmente, insisto que as formas sociais nos determinam mais do que simplesmente um impulso humanitarista ou um impulso franciscano. Mas o fato é que este impulso franciscano, nem ele se consegue colocar na sociedade de hoje. Cristãos, em média, hoje, são pessoas que odeiam o próximo, em nome de Jesus. Os senhores conhecem muito bem este quadro dos piores tipos humanos dos dias de hoje, nas sociedades ocidentais, são os cristãos. É graças aos cristãos que nós estamos onde estamos. São os cristãos que querem matar a Marielle. São os cristãos que não deixam um padre rezar uma missa pela Marielle, porque a Marielle não é de Jesus.
Muito bem, meus senhores. Então, estou dizendo que vai muito longe de nós sermos franciscanos para dar aí o pontapé inicial do socialismo, porque a gente sequer chega próximo disso. No entanto, aqui eu quero insistir com todas e todos, existem algumas questões pelas quais eu penso que devemos nos juntar no plano teórico e no plano prático. Meus queridos e minhas queridas, eu sinto uma espécie de dever meu de falar a todas e todos, escrevendo os meus livros e produzindo o meu pensamento filosófico. As pessoas me pedem, muitas vezes, uma palavra de guia neste caminho. Meu papel não é dar guia nenhum, meu papel é ajudar para que todos nós juntos construamos este guia. Mas eu quero aqui insistir com todos e todas presentes. Em primeiro lugar, sobre o poder da luta. É um balanço que faço aqui no Filosofia do Direito. É muito triste o que eu vou dizer. A luta é um gasto de energia inútil na nossa sociedade de hoje. Vocês não queriam ouvir isso de mim. Eu conheço bem quem são vocês aqui, a cara de vocês. A luta é um gasto inútil de energia. A Marielle morreu e a história dela sequer pode ser contada um dia depois, porque já tem uma desembargadora dizendo que ela é casada com sei lá quem. Ou seja, a história de um ser humano heróico, como foi a Marielle, não dura 10 horas. E a máquina vence a história. Os senhores dirão, mas e daqui a um ano? Daqui a um ano ninguém lembra de Marielle. Essa é a verdade. Ah, mas e a esquerda agitadora, lacradora, causadora do Facebook? Daqui 3 semanas não lembra da Marielle. Porque houve uma cor vermelha, verde, vermelha, azul e branca, faz 2 anos no Facebook. Há 3 anos todos nós éramos Guarani e Kaiowá, e hoje ninguém que foi Guarani e Kaiowá está lembrando de perguntar como andam os Guarani e Kaiowá. Claro, ser dito, você ainda gosta do Guarani e Kaiowá? Nós diremos sim. Sabe como eles andam? Não. Se daqui 3 anos alguém lembrar da Marielle, nós vamos chorar pela Marielle. Só que a gente não vai lembrar dela amanhã cedo. Que amanhã morre outro. Matam o outro. Estou dizendo para todas e todos que a luta é praticamente inglória. E por que isto? Porque os termos da luta se põem sob, não sobre, sob as formas do capitalismo. Essa é a tese com a qual eu tenho insistido muito, tenho tentado falar para o nosso tempo. O Estado é forma política do capital, é a tese do meu livro, Estado e Forma Política. No Estado, nós só fazemos o que interessa ao capital. Ainda que nós lutemos contra o próprio capital, mas dentro do Estado nós ganhamos eleição. Qualquer um da esquerda que ganhar uma eleição fará composição no outro dia com a direita para poder ter governabilidade. Já está provado que alguém que não tiver 50% dos votos consigo sofrerá impeachment. Por qualquer coisa. A Dilma nunca roubou, pedalada fiscal, não é tipificado, mesmo assim saiu. O homem da mala do Temer foi flagrado com 500 mil reais na mala. Não importa, não vi. Ou seja, nada é crime se nós não quisermos, tudo é crime se nós quisermos. O apartamento Fernando Henrique na Avenida Foch, em Paris, tem não sei quantos metros quadrados. Não importa, não sei. O do Lula, ele ia comprar, não comprou, é um triplex da Coab de 100 metros quadrados. Não importa, vai preso. Eu não tenho ilusão quanto à luta. A nossa luta é árdua para perder. Sei que não queriam ouvir isso de mim. E vou dizer aqui, a nossa geração não salva a sociedade. Nós somos já estragados pelo capitalismo, inclusive os de esquerda. Nossa geração foi estragada pela internet. Nossa causa é virtual. Nosso corpo não aprendeu a lutar na realidade. Nós não deslocamos o nosso corpo. Nós não sentamos na calçada com o mendigo. Nosso olho hipster olha para o mendigo sorrindo, dizendo, você também é ser humano como eu. E ele queria ouvir exatamente isso. Ele queria ouvir exatamente o contrário disso. Ele queria ouvir que ele efetivamente não é como nós e que nós deveríamos transformar a condição dele. Mas nós dizemos, você é igual a mim, mendigo. Isto é,
o primo rico e o pobre, que o primo rico diz para o pobre: você, como eu, só temos o mesmo sobrenome. Assim é a esquerda quando encontra um pobre. Muito bem. Estou aqui dizendo que nós não temos experiência prática de sofrer. A gente não aguenta, no final das contas, a contraposição do mundo a nós. E não é a gente de esquerda. A subjetividade do capitalismo hoje não aguenta isso. A esquerda é simplesmente um produto de uma mesma série de produção. As subjetividades, todas elas hoje no capitalismo, não aguentam. Eu vou dar um exemplo aqui para que me entendam. As pessoas hoje não aguentam a solidão. Porque há 60 anos não tinha televisão. As pessoas moravam numa colônia de fazenda no interior do Brasil. Dava às 6 da tarde, era ela, a parede, o teto e o céu. No outro dia de manhã conversavam com outra pessoa. Eventualmente tinham sua família para conversar meia hora e dormir. O tempo da solidão de uma pessoa era o tempo da noite, porque não tinha luz elétrica. E a pessoa era obrigada a tentar aguentar a solidão da noite. A prisão hoje está doendo muito no capitalismo. Não é só pelas coisas que sempre fez a prisão doer. A prisão dói demais hoje, porque a maior dor da prisão é o ser humano ser arrancado de todos os seus meios de contato e da eletricidade que é a sua vida. Porque imaginem, senhoras e senhores, que é um dia não ter mais televisão, celular, internet, informação, WhatsApp, Facebook ou qualquer coisa assim, e aguentar 7 anos sozinho. Ele e a parede. O fato é que nós não aguentamos a solidão, sejamos nós de direita ou de esquerda. Porque tanto a esquerda quer like quanto a direita. A direita também quer like. Vejam, eu tenho colegas, não preciso dar o nome dessas colegas, eu tenho colegas que inventam coisas fantasiosas para ter 1 milhão de likes. Como haverá um plano dos ETs para invadir o mundo, ou então a Rússia vem invadir a Venezuela, ou qualquer coisa nesse nível. Pessoas inventam mesmo, muitas grandes verdades saíram de fake news. Enfim, isso não quer dizer nada, mas já gera comentário. Muito bem. O que é isto? É o medo da solidão. Eu estou falando de um sintoma do nosso tempo, porque nós não aguentamos a solidão de nós mesmos. Por causa disso, a gente é sempre semi-intelectual. Semi. Por que semi? Porque o intelectual precisa da solidão de ler e não entender, ler de novo e não entender, e ler papel. Livro, e livro, e livro, e livro. A gente não aguenta fazer isso. A gente quer a coisa fácil. A gente quer a resposta para nos posicionar sobre o caso Marielle em 3 linhas. Em especial, se os meus amigos deram coração no Facebook, eu dou também. Se eles deram vômito, eu vomito também. Eu pego os meus amigos, tiro uma média. Se eles vomitaram na mensagem do Temer, eu vomito junto. Os senhores são da geração que acham que 40 linhas é textão. Muito bem. Nós não temos a solidão necessária para ser intelectual. Marx ficou 30 anos no exílio, na biblioteca, para tentar entender o que era o capitalismo. Eventualmente, a gente precisa de 20 anos para conseguir entender o que é o capitalismo hoje. A gente não dá 20 anos para o cérebro. Até porque, no prazo de 4 meses, a gente quer likes da nossa tese. A gente quer que as pessoas batam palma para nós. Estou dizendo que a subjetividade contemporânea não está preparada para atravessar a transformação social. Alguma geração tem que pagar a conta. A nossa paga a conta. Só que a nossa conta paga é a conta de tentar colocar remendo no mesmo sistema em que nós vivemos. Preciso do celular para ser feliz, para dar like para as pessoas. Meu celular quebrou, foi roubado. Eu empresto da vizinha e continuo dando like. Isso é um remendo na vida. Só que alguma geração tem que dar conta de destruir sua casa. De dizer, meu automóvel não é mais meu. E não dar automóvel para todo mundo. Que esta é a geração nossa, da esquerda desenvolvimentista de bem-estar social. Alguma geração tem que dizer, chega o meu. Não há mais o meu nem o seu. Só há o nosso. A nossa geração não consegue pagar essa conta. A nossa geração não consegue ser revolucionária. Estou, minhas senhoras e meus senhores, na ocasião do lançamento deste livro, Filosofia do Direito, 6ª edição,
dizendo que, infelizmente, a nossa geração já é desgraçada. Não sai uma revolução da gente. Mesmo. E os senhores não viriam para cá para ouvir só isto. Mas é meu dever filosófico dizer que eu não tenho esperança nenhuma no nosso tempo. Nenhuma. Um dia o meu querido irmão do peito, meu maior amigo de faculdade, Largo São Francisco hoje, meu colega professor Gilberto Bercovitch, escreveu na orelha de um livro meu, Utopia e Direito, deu a mim a alcunha de jurista da esperança. Só sei falar de esperança. E se me perguntam qual é a esperança hoje, eu vou dizer a todas e todos os presentes, não há. Eu não aposto em nada na esquerda do mundo e em nada nos lutadores e lutadoras de esquerda do mundo. Os senhores vão dizer, mas a gente está apanhando, a gente está morrendo. Sim, isto é heróico, só que a pergunta central é apanhar, 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 apanhar e nenhum dia pegar a arma na mão e matar quem nos bate. Isto é heróico. Mas melhor que isto seria a inteligência de transformar a sociedade. Melhor do que apanhar heroicamente. Deve-se apanhar heroicamente quando há um plano. E o plano falha. E aí, então, apanhamos heroicamente. Agora, apanhar por apanhar é falta de inteligência dos caminhos da sociedade. Quero dizer a segunda palavra sobre a esperança. A primeira é, não tenho esperança nenhuma com o nosso tempo. Nem comigo, nem com os senhores e as senhoras. E muito menos ainda com quem não está aqui. Porque esse é o elogio que eu tenho para fazer para vocês. Pior ainda quem não veio aqui e quem não viu esse vídeo. E quem viu ainda tem alguma esperança de chorar junto. Muito bem. Onde está a esperança? Em primeiro lugar, num conceito filosófico. A luta sabe como começa e não sabe como acaba. Eu não tenho esperança nesse jeito nosso de lutar. A gente está lutando pela democracia e pela república. A gente está lutando profundamente de modo errado no nosso tempo. Só que, eventualmente, começando assim, eu não sei como acaba a luta. Porque eu não sei se chega a gente melhor do que a gente diz. Espera aí, vocês são de esquerda? Vocês estão lutando pela democracia, que, no final das contas, é uma televisão manda e vocês votam. Pode surgir gente que vai quebrar tudo antes da gente. E então a nossa luta ajuda para isto. Vossos likes de Facebook somente ajudam para que a gente tenha 3 milhões de pessoas conectadas à reputada esquerda do Brasil, para, em algum momento, no dia em que o povão se levantar, os digital influencers desses 3 milhões de hipsters de esquerda digam o seguinte: galera, essa gente aqui que quer quebrar tudo não é nossa inimiga, é nossa amiga. Porque vejam, até agora o Black Bloc é o nosso inimigo mortal. Até agora, qualquer um que venha quebrar tudo é nosso inimigo, porque a gente tem que colocar no eixo da ordem. Nós queremos ser bonzinhos, a gente tem um problema narcísico. Qual é? Sou de esquerda e sou bonzinho. Só apanho. Nunca bati. É a pergunta do Lula e da Dilma. Que mal eu fiz para vocês? E está certa a pergunta. Não fez mal nenhum, deu todo o dinheiro para o capitalista. Só que a questão central é, onde está o malvado? Porque eu não tenho que perguntar para o capitalista porque ele não gosta de mim. Isso é uma questão psicanalítica. Eu não tenho que perguntar para o meu inimigo porque ele não gosta de mim. Não deve haver o capital, só. Ele não tem que gostar de mim. Ele tem que me odiar, inclusive. Essa tradição é do Lenin, que a gente já esqueceu. Com 100 anos, a gente deixou de ler Lenin para ler textão de Facebook. E a troca é miserável. É uma perda total de qualidade intelectual. Onde está a esperança? Em primeiro lugar, está que a luta gera relações sociais que nós não conhecemos. Eu não sei o que será o Brasil daqui a 3 anos. Por enquanto, é uma mescla de PT com PSOL, dirigindo o concerto social da esquerda, pedindo mais direitos. Todos e todas ótimas pessoas. Todos do bem. Todos com a barba milimetricamente desfeita para parecer largado.
Disso eu não tenho esperança. Então a esperança é o PSTU. O PSTU faz o contraponto, exatamente, porque alguém tem que tocar o violino e outro tem que tocar a zabumba. Então, estamos no mesmo concerto. A minha esperança, senhoras e senhores, é muito para além disso. A minha esperança é que um dia surjam os que ainda não surgiram. Como é que isso acontece? Um dia surgiram católicos críticos. E é um milagre que isso tenha surgido. É um milagre muito grande que um dia tenha havido João 23 e coisas do tipo. Eu não vejo a possibilidade hoje de surgir crentes críticos. Um dia pode surgir, porque chega um dia em que alguém vai dizer, mas será que Jesus é isto? E etc. É que a forma religiosa não é igual para católico e protestante. Portanto, há uma diferença entre basear-se no Velho Testamento e basear-se no Novo Testamento. O católico arrancou daí, do Novo Testamento, uma leitura de amor ao próximo. O Velho Testamento muito dificilmente permitirá que a gente tenha um povão no Brasil e nos Estados Unidos que queira amar ao próximo lendo Isaías. Porque lendo João, até dá para pensar em coisas como tal. Muito bem. O fato, minhas senhoras e meus senhores, é que eu não sei como acaba a luta que começa. Pode acabar pior do que imaginamos. Pior. Ou seja, pode acabar compondo com o PMDB novamente. E pode acabar em caminhos que não sabemos. A outra coisa que eu quero aqui dizer a todas e todos é aquilo que sempre me fascinou na reflexão do velho Althusser, que é a noção do aleatório. O capitalismo não fecha, as suas formas não batem, e o aleatório está por aí no mundo. O que eu quero dizer por isto? Um dia houve a Tuiuti, lembram lá do vampirão neoliberalista. Foi uma glória da luta crítica. Houve um Temer vampirão que saiu na Globo. 3 dias depois houve intervenção militar no Rio. Todo o espírito de que agora o Brasil ia para frente se perdeu em 3 dias. Hoje tem Marielle. A gente voltou a se reunir. Juntamos milhares de pessoas pelo país. Obviamente porque juntamos, talvez sábado tenha alguma coisa que nós sequer imaginamos que vai romper com nossa energia de esquerda. E, obviamente, há bons marqueteiros no mundo para destruir as nossas energias na forma de alguma coisa muito notável que possa acontecer. Vocês vão dizer, mas o que pode haver mais que intervenção militar? Guerra contra a Argentina. Paraguai mandou um tanque para atravessar a Foz do Iguaçu. Qualquer coisa é possível. E se o Paraguai atravessar a Foz do Iguaçu, nós, de esquerda, nos juntaremos com a direita, defenderemos o nosso exército para que ele defenda o nosso país. Isso segunda-feira. Basta um tanque do Paraguai atravessar a Ponte da Amizade. Ou seja, tem muito meio de nos desmobilizar. Na Argentina, quando estavam nas lutas lá para saber quem matou um líder camponês na Argentina, um submarino afundou. E acabou com toda a luta de esquerda. Que só dava navio, só dava submarino. No telejornal. E todo argentininho, de luta ou de não luta, torceu para que o submarino fosse encontrado. Meus senhores, há o aleatório. O que é o aleatório? Mataram a Marielle. Essa conta talvez não tivessem feito. Nos reagrupou por 7 dias. Nossa luta e nossa energia estão durando 7 dias. Daqui 7 dias inventa alguma coisa contra a Marielle. Então nós nos desagrupamos. Semana que vem tem prisão do Lula. Não precisa de muito tempo, já tem a agenda, inclusive, do que nos desmobiliza semana que vem. Estou dizendo para todas e todos que o aleatório está presidindo as coisas, só que este aleatório, via de regra, é em favor dos poderes do mundo. Isso se explica filosoficamente, a forma que domina o mundo aproveita o acaso. Ninguém vai aproveitar, o acaso quase nunca se aproveita para o pobre, para o miserável, se aproveita para o rico. Observem, crise econômica, quem está feliz? O rico. Tem um pobre vendendo apartamento. Quem compra apartamento a preço baixo é o rico. Então a crise é ótima para quem é rico. Quanto mais miséria houver no país, mais empregadas domésticas, mais motorista de Uber, mais gente podendo limpar o chão. Ou seja, o aleatório é ótimo para o poder. É que de vez em quando o aleatório escapa do poder. Neste caso, aí sim eu posso dizer para todas e todos, talvez haja esperança.
Só que para esta hora eu preciso conclamá-los e conclamá-las para a última palavra minha aqui nesta noite. Acontece de vez em quando do acaso estar ao nosso lado. Acontece de vez em quando de aparecer uma Tuiuti com um vampirão neoliberalista que parece o Michel Temer. Como nós aproveitamos isso? Nós louvamos o samba, o nacionalismo, nós louvamos o Brasil brasileiro, nós resgatamos Carmen Miranda ou qualquer coisa assim. Esse é o fato que nós não sabemos ainda instrumentalizar. Eu gostaria de dizer a todas e todos que é central que nós tenhamos inteligência revolucionária, inteligência filosófica e política transformadora, porque no dia em que o acaso chega para nós, porque nós não temos diagnóstico, nós só gozamos e não sabemos trabalhar com isso. Nós, em geral, só sabemos pedir para que gostem de nós, os poderosos e poderosas do mundo. Nós não sabemos ser odiados. A nossa geração só faz uma revolução se ela aguentar ser odiada, se a gente aguentar ser preso. E a gente não aguenta. Tem muita gente sofrendo com a Marielle porque é uma infâmia a destruição do nome dela. Ela é uma heroína nossa, efetivamente. E a gente não aguenta a infâmia dela ser destruída de quinta até hoje, segunda-feira. Então a gente começa a gastar energia para defendê-la no Facebook. Quem produz esta infâmia contra a Marielle é uma televisão. Se eu quisesse defender a memória da Marielle, eu destruía uma televisão. Só que eu fico defendendo a Marielle no meu post de Facebook de um vizinho do meu lado. Ou seja, a minha energia para defender a Marielle seria ter a televisão na mão. Porque aí ninguém fala mal da Marielle. Só que eu estou defendendo de que jeito? Fazendo o colibri com uma aguinha tentando apagar o incêndio. E todos nós estamos tentando apagar o incêndio com o biquinho do colibri. Sendo que todos nós juntos quebrávamos uma televisão. Só que a gente não tem inteligência nem energia para fazer isso. Porque o dia que a gente quebrar uma televisão, nós seremos presos. E o que as pessoas pensarão de nós no dia em que formos presos? A gente ficará assim, envergonhado de tirar foto. Sendo que muitos e muitos presos e presas olharam para os seus fotógrafos assim, com alegria, e mostravam a algema aqui por cima. A história me absolverá. Os senhores conhecem, inclusive, um que foi preso e foi condenado e saiu ainda com esse texto de defesa. Estou dizendo para todas e todos que só tem um jeito de salvar a Marielle. Destruir os meios de comunicação de massa que dizem que a Marielle é infâmia. Porque, vejam, ela morreu heroicamente e mesmo assim ela é infame. O problema não é o que falam da internet. O problema é que só 3 ou 4 entidades controlam o que o povo pensa. Se eu contasse a história da Dilma do jeito que eu quisesse, ela é a maior heroína do Brasil. Lutou contra a ditadura, a primeira mulher foi caçada. Se eu tivesse a televisão que faz plim-plim na minha mão. Como eu não tenho, ela é guerrilheira, ela é terrorista, né? Guerrilheira eles não usam, ela é terrorista, ela é do mal, ela veste vermelho. Tudo bem. O Lula, efetivamente, podia ser o maior presidente do Brasil, até porque, comparando com os outros, se você comparar com o General Dutra, com o Emílio Garrastazu Médici, ele ganha. Porque eu já sei que metade de vocês aqui não gosta do Lula, mas eu não estou falando dos elogios à pessoa dele, eu estou dizendo que o resto é pior. Tudo bem. Com isso, minhas senhoras e meus senhores, poderia falar qualquer história do Lula, mas só sai a pior. O problema não é o Lula, nem a falta de Facebook, ou então nem o meu like. Eu deveria fazer uma vigília 17 horas por dia no Facebook, contestando posts ofensivos. Não, meus senhores, eu deveria ter o meio que forma a internet na minha mão. E eu não tenho. Os senhores vão perguntar, mas o dia em que houve um governo de esquerda, o que ele fez com os meios de comunicação de massa? Nada. E o dia que ele voltar novamente a ter o poder, nada o fará. É a dependência da forma jurídica e da forma política. Ainda a esquerda do Brasil e do mundo aposta em república, democracia, respeito ao outro, ao próximo e à propriedade privada da Rede Globo. Não tem solução um mundo como esse. Portanto, se for para falar assim, a minha única palavra é: não tem esperança. Agora, a esperança é se nós remexermos por dentro a nossa inteligibilidade. Para isso eu escrevi esse livro e estou lançando esse livro hoje, para ver se a gente consegue virar do avesso nós mesmos.
Meus senhores e minhas senhoras, eu não falo isso porque gosto, acho muito bonito. Eu sempre conto isto, basta pegar minha carteira, aqui desse lado está professor da USP, Faculdade de Direito, desse aqui está minha OAB. Portanto, quando eu digo a universidade não serve para nada, o direito não serve para nada, eu falo contra mim. Eu não sou um terceiro que caiu, o homem que veio do espaço. Enfim, eu sou um igual aos outros, ou seja, eu não sirvo para nada, é isso que eu estou dizendo. Eu. Minhas ideias, inclusive, também não servem para nada, porque as pessoas leem, acham bonito e nada fazem com isso. Mais ou menos, eu posso dizer para vocês, de vez em quando eu tenho a sensação, fiquei meses, eu e minha mesa e meus livros, refletindo, pensando, escrevendo esta nova edição do Filosofia do Direito. De vez em quando eu tenho a sensação de que estou mandando uma garrafa para o mar. Só que, gente, o mar tem tanta poluição, e tanta miséria, e tanto navio passa, que a garrafa vai ser destruída. Eu não tenho ilusão. Foi o tempo que uma garrafinha virava, saía do Índico e chegava no Atlântico. Hoje não. Se não acham o avião que caiu da Indonesian Airlines, que dirá minha garrafa. O submarino da Argentina não acham. Estou escrevendo uma garrafa para o mar e a garrafa vai afundar. Tenho certeza disso. Vai passar um submarino argentino e vai derrubar, qualquer coisa assim. Muito bem. Para que, no entanto, pensar e refletir? Agora é o último compromisso. Nós sofremos e tem gente que sofre mais. E aí eu volto ao ponto preliminar. O capitalismo é o horror, enquanto ele não estiver em causa, nada do mundo acontece, nada do mundo muda. Eu insisto, senhoras e senhores, que nós devemos colocar em causa o capitalismo, e isto, vocês já sabem, os aqui presentes, nos fará ser pessoas muito malquistas no nosso tempo. É mais fácil lutar por causas pequenas do que lutar pela transformação das estruturas. Falo isto porque o mundo sofre. Falo isto porque as pessoas sofrem. Princípio de luta é o lado em que estamos. Eu estou velho de falar, mas sou jovem em termos de energia. Aqui eu estou contando mais ou menos 30 orientando os meus e orientandas de mestrado e doutorado, nesta sala e por fora. Mais uns 20 que são meus alunos, e foram. Mais um tanto que eu quero bem, e outro tanto que eu estou vendo aqui hoje, e eu sou feliz porque eu estou vendo caras que vieram me ouvir, faces que vieram me ouvir, e eu nunca as vi, então são meus amigos de antemão. E só o sorriso de vocês já me deixa emocionado. Eu quero dizer para todas e todos vocês que eu ainda não desisti da luta. Tem gente que fala, eu não uso esse termo, vocês nunca me veem falando esse termo, tem gente que diz, desistir do ser humano. Eu não desisti do ser humano, porque o ser humano não é o ser humano. O ser humano é um produto de uma máquina da sociabilidade. Esta máquina, dela eu desisti faz muito tempo, ela me faz infeliz e vos faz infelizes. Essa máquina só nos oprime, só nos explora. Essa máquina nos faz ter que falar hoje de dor. É um dia de dor, é um tempo de dor, pós-golpe, pós-impeachment, pós todo este quadro que aí está. O mundo já teria condição de ser socialista faz 150 anos. Há 100, ele já tem totais condições de ser socialista. E o povo está separado, está segregado, está miserável, e a gente aqui tendo que chorar, tendo que sofrer. Minha especial alegria é o fato de que eu olho no olho de vocês e eu tenho esperança com isso. Eu. Algumas e alguns de vocês são notáveis. E pelo fato desta energia de todos nós, a gente sabe que apanhar deste jeito um dia chega, e a gente sabe que um dia a gente dá o passo melhor do que o passo que a gente tem dado hoje. Eu tenho visto nesses anos, pela experiência minha, de falar para os partidos de esquerda. Vocês sabem, eu tenho alegria imensa, eu fui o único professor da história do Brasil que orientou ao tempo de uma campanha eleitoral uma candidata a presidente da República.
Luciana Genro fazia mestrado sob minha orientação quando foi candidata a presidente da República. Eu tenho a alegria imensa de ter visto um debate da Globo, quando ela acaba o debate falando uma frase de um livro meu, e 2 minutos depois me manda a mensagem: mestre, falei de você. Eu estava em casa vendo o debate, não estou dizendo que estava vendo a Globo, estava vendo o debate, mas passava na Globo, enfim. E eu posso dizer que eu tive a alegria de ser orientador de alguém que, ao tempo de orientanda, foi candidato a presidente da República. Faz 500 anos que eu falo para os partidos de esquerda. Todos me pedem para fazer considerações. E falo, e falo, e falo. E os senhores vão dizer, mas quais partidos? PT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCB, PCO. Onde me chamarem eu vou. Até o PDT, se me chamar eu vou. E o Requião é capaz de eu ir também, sabendo que ele é PMDB. Muito bem. Um dia a Força Sindical pediu para eu falar. Eu falei, vocês estão sabendo quem vocês estão chamando? Enfim, sim, queremos ouvir o senhor. Enfim, tudo bem. Talvez seja uma espécie de masoquismo, mas de ambas as partes, mas eu fui falar. Então, não me canso de falar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Falava minhas ideias, minha filosofia, e ninguém escutava. Ou melhor, escutava, mas dizia, não, a aposta aqui é na República, jamais acontecerá um golpe, não vai ter golpe. Já gritei isso, vocês gritaram. Eu não gritei, mas muitos de vocês aqui gritaram. Muito bem. Hoje, todo mundo continua apostando na eleição de 2018, todo mundo continua apostando que vai dar certo, que vai chegar lá, que não tem jeito, que o povão não vai ser idiota, que nada vai acontecer de pior que isto, e etc, etc, etc. Que ninguém é feliz sem CLT, que ninguém é feliz do jeito que o mundo vai. Meus senhores, peculiarmente eu escuto uns 3 ou 4 da esquerda institucionalizada dizendo, olha, é melhor de fato pensar que a democracia não é o regime de todos, a democracia é um regime de poder. Eu tenho ouvido uns 5 ou 6 falando isto já. Outro dia eu falei numa palestra de um pessoal sobre o Alto-Sé, no outro dia um senador do PT falou do Alto-Sé no Senado. E eu já fiquei muito feliz, porque ou o azar, o acaso é muito grande, ou alguém contou para ele, mandou um WhatsApp do vídeo meu, e ele viu na hora e está falando, o que já é um resultado bom, porque sem papagaio de coisas desse naipe, já estou feliz, porque antigamente papagaio era só de viva a Constituição e viva a República. Muito bem. Eu ainda tenho alguma esperança neste quadro. Eu tenho alguma esperança de que a história corrija o passo da nossa geração. Última palavra da política. O que se passa hoje no Brasil? O Brasil está no fundo do poço e ainda temos muito que cavucar para descer. Não tenho nenhuma ilusão quanto ao direito. O direito deu o Brasil de presente para os Estados Unidos. Daqui a 15 anos contarão a história de todo o complexo industrial militar norte-americano, junto com o FBI, desmontando o Brasil via juristas. Juristas serão uma classe maldita no país. Os senhores vão dizer, está falando porque está aqui. Há 2 semanas, dia do meu aniversário, abriu o Congresso do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, um dos mais reacionários do país, mas lá tem gente boa, porque estão gravando também e eventualmente alguém se ofende. Sempre tem exceção, todo lugar tem exceção. E disse aos juízes, vocês não entrarão para a história. A história odiará o que o judiciário fez no país. A OAB pediu impeachment da Dilma. E até agora não pediu do Temer. Os senhores observem que a história nos odiará. Muito bem, meus senhores. Eu creio que o Brasil ainda piora. Não sei o que será o quadro desse país a partir de agora. Prevejo, inclusive, dor muito grande aos intelectuais e lutadores e lutadoras de esquerda. Dor muito grande. Prevejo muita dor às juristas e aos juristas de esquerda. Daqui a pouco não poderemos entrar em prisões, como foi no tempo da ditadura de 64. Advogados não poderão entrar em prisão. Sindicalistas serão perseguidos. Quem nos salva? O acaso de nossa luta encontrar o povo. Precisamos da multidão. Precisamos da classe trabalhadora. E eu concluo toda esta minha fala dizendo de uma coisa só deste livro. São centenas e centenas de páginas. Esse é o meu maior livro em termos de extensão.
E eu escrevi por anos. Desde o ano 2000 eu venho escrevendo um pouquinho a cada tempo. Alguma temporada eu escrevi muito. Vários de vocês são meus alunos da USP. Eu sou amigo, porque falo todo dia deles. Na semana passada e na retrasada, eu sou amigo do Platão, porque falei dele. Amanhã é do Aristóteles, daqui a pouco é do Heidegger, é do Foucault, é do Marx, é do Pachucanes, é do Rousseau e outros mais. O Rousseau é quase meu chegado. Vou marcar uma cerveja com ele no céu. No inferno, certamente estaremos. O céu só tem leite e a Mara Maravilha cantando. Então, essa gente e eu tenho uma história com essa gente aqui de décadas e décadas. Pensar a filosofia. Meus colegas da filosofia, os intelectuais, têm um orgulho enorme de fazer o que eu faço aqui, de entrar por dentro da filosofia, e de fazer um certo hermetismo, de parecer gênio, e quanto mais gênio uma pessoa é, ela imagina que isso se deve ao fato de que ela fala e o povo não entende. E todo dia, minhas senhoras e meus senhores, faz décadas que eu reflito, penso, escrevo e desenvolvo minhas ideias. E todo dia eu me sinto obrigado a chegar ao alto das mais complexas ideias e todo dia voltar de novo o caminho e falar a mais complexa ideia ao mais simples dos homens ou das mulheres do mundo. Se eu não souber falar o mais alto das ideias, o mais avançado do conhecimento filosófico, e não souber deglutir isso para um analfabeto entender, eu não sou capaz de ser um intelectual. Eu nunca renunciei a falar do jeito que eu falo com vocês e com qualquer pessoa. Esta palestra foi de filosofia, eu falei de Negri, Holloway, eu falei de Rilke, eu falei de Zizek, eu falei de Deleuze, eu falei de Kurtz e App. Um analfabeto me entendia. Ele só não sabia quem é Kurtz e App, Zizek, Rilke e outros mais, mas ele entendeu tudo. Eu gosto muito da verdade. Minha tese de doutorado, que é o livro Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, por lá eu uso uma expressão que é dos caipiras, que a verdade é uma pancada. Nietzsche falava isso. A verdade é um martelo. É uma pedrada que a gente taca na cabeça. É a pancada da verdade. Eu gosto muito dessa pancada da verdade. O capitalismo nos explora, o capitalismo é o mal, e todo mundo que entende a verdade me entende. A verdade é muito simples. Complexa é mentira. Para dar conta de eu dizer que esse mundo é justo, que isso é ordem, com 90% passando fome e 1% tendo tudo, o difícil é fazer isso. O difícil é dizer que o mundo é liberal, democrático. É óbvio que não é. A verdade está patente em todos nós. Quero dizer às senhoras e aos senhores que eu sou muito feliz, porque todo dia eu subo ao céu e desço ao inferno. E todo dia eu ponho a mão no fogo e no gelo no mesmo tempo. Os senhores vão dizer, na média eu estou na temperatura boa. É verdade, porque eu estou com a mão no gelo, uma no gelo e a outra no fogo. Isso dói profundamente em mim, meus senhores e minhas senhoras, porque eu queria poder falar nos termos mais simplesmente herméticos, para 3 me entenderem. Eu sou obrigado a falar para os meus 3, que são os meus alunos e minhas alunas, mas sou obrigado a falar para o povo. E eu ainda não renunciei à ideia de que a filosofia, o livro é a Filosofia do Direito, é a verdade, e a verdade não é para mim, a verdade é para o mundo. Alguma coisa me faz pensar que a pedra que eu taco na minha cabeça todo dia, sendo eu um homem branco, jurista, professor da USP, a primeira pedra é na minha cabeça, não é na vossa. Primeiro eu me mato. Se eu perceber que eu fiz um bem, eu mato vocês. Não tenho ilusão nenhuma de que eu vou salvá-los também. Não é porque vocês são meus alunos que estão salvos do caminho. O caminho é o mesmo. Digo às senhoras e aos senhores que eu ainda aposto que a pedra é boa, quando bem tacada na nossa cabeça. Ela abre, a pancada da verdade nos abre a mente. E eu ainda aposto que somos poucos e somos capazes de fazer uma forja de um grande martelo que transforma o nosso tempo.
Eu aposto nesse fogo transformador da verdade filosófica. Eu aposto nesta luta de todos nós para fazer o mundo ser diferente. Não gosto de acabar com a desesperança. Eu vou acabar com a esperança. Mais uma vez vou falar a palavra da esperança. A gente não sabe mudar o mundo, mas a gente é muito fraco. A gente foi constituído pelo nosso tempo. Que culpa eu tenho, e vocês têm, da gente ser tão rato de laboratório que a gente não gosta de jogar bola na rua e a gente precisa de like do Facebook. Não é culpa da gente. Não é culpa de vocês, minha, de terceiros. A gente é vítima desse mundo. Então, cada like que vocês dão num textão do bem progressista da esquerda já demonstra que a gente tem um coraçãozinho bom. Então, a fraqueza nossa não quer dizer, minhas senhoras e meus senhores, de que a gente simplesmente seja o fracasso da humanidade. Quer dizer que a gente nasceu nessa desgraça de mundo e a gente é mais ou menos o que o mundo espera que a gente seja. A gente não é muito diferente do tempo histórico da gente mesmo. O Hegel já ensinava isso, a gente não consegue ser outro que não seja a gente mesmo na nossa época histórica. Então, como é que eu posso exigir de vocês e de mim e do mundo que nós sejamos tão super-homens e super-mulheres que nós não somos? A minha esperança plena é o fato de que, mesmo sendo a desgraça que a gente está aqui. Mesmo sabendo que não dá ibope nenhum ser contra o capitalismo, a gente é contra. Mesmo sabendo que era melhor defender os direitos humanos só para humanos direitos, a gente continua defendendo os direitos humanos para os humanos. Então, queridos e queridas, vocês são o que melhor a humanidade tem para o nosso tempo. Vocês são o magnífico de um tempo de pedra onde floresceu uma flor. Os senhores vão dizer para mim, mas essa flor é a mais bonita que tem no mundo? Talvez em todos os tempos não. No nosso tempo é. Vocês vão me perguntar, algum quadro é melhor que a Mona Lisa? Não é, mas eu quero achar o melhor pintor de hoje, eu não quero achar o Leonardo da Vinci. Porque ele não vem para me pintar um quadro. Eu preciso do melhor pintor de hoje. O melhor pintor de hoje é aquele que destrói o ambiente do artista e faz a arte que eu não sei nem o que seria. Vocês, queridos e queridas, são o melhor artista, o melhor pensador, o melhor lutador, a melhor lutadora, a melhor pensadora, a melhor artista, os melhores companheiros, as melhores companheiras que eu podia sonhar em ter. Anos refletindo, escrevendo livros como este, para lançá-lo numa 6ª edição e encontrar dezenas e centenas de pessoas com o coração tão lindo e o rosto tão lindo, de tanto ideal e esperança, me dá também esperança. Eu não quero, só estou falando porque são vocês, mas eu saio daqui, é o pai que tem a obrigação de contar a história do outro jeito. Eu saio daqui e se me perguntarem na calçada da Avenida São Luís, o mundo tem esperança? Minha resposta é sim, venha comigo, vamos todos juntos, o mundo será outro. Jesus disse um dia, abandona toda a sua riqueza e vem comigo. Que a gente abandone todas as nossas ilusões, nossas pretensões e nossas instituições, nossos títulos e todas as coisas que nos dão um galardão e que a gente consiga andar com quem sofre neste mundo e com quem luta junto com a gente para que o mundo seja outro. Daqui a 300, 500 anos, alguém encontra essa garrafa no mar. Obrigado.